Boa noite a todos que nos ouvem pelo portal da Câmara, doutor Gustavo, presidente, colegas vereadores. Gustavo, normalmente faço muitas perguntas, mas elas podem ser de respostas curtíssimas, até porque eu estou aqui e vou lhe questionar como vereador, mas um pouquinho dos conhecimentos da escola eu acho que facilita o nosso bate-bola ser rápido. Vou falar de uns assuntos primeiro que não estavam nos que eu ia perguntar. Sim. Que eu não ia perguntar. Que são em relação às outras falas dos colegas que me despertou curiosidade. E os que eu vou perguntar são detalhes da maioria dos que você já falou. Então, por isso que pode ser bem bate-bola mesmo. Por exemplo, em relação ao hidrômetro, era uma coisa que, né, o senhor traz informações importantes. E eu só ressalto que, se a Funasa se embaralhou no seu projeto, para mim ficou bem claro na sua fala. Mas no projeto original, o compromisso era de pôr o relógio ao contribuinte e a ligação ser feita pelo contribuinte. Então, eu sei que o senhor entende isso muito bem. Não se trata de erro de projetos, de prefeitura, de empresa, não. Se a Funasa se confundiu, o problema é dela. Mas, quando foi feito o projeto, era para disponibilizar lá o hidrômetro e a ligação do hidrômetro para dentro da residência a cargo do contribuinte. Não é para dentro da residência, é do hidrômetro. Não, é do hidrômetro para a rua. É por conta da prefeitura. Não é do hidrômetro para a casa do contribuinte, é do hidrômetro para a rua, para a pena d'água. Isso. Pena d'água é do contribuinte. Então, não, é da rua. Essa é da prefeitura. Essa obrigação é da prefeitura. Por isso que nós tivemos que readequar. Se fosse para dentro, porque na verdade o hidrômetro ele já é ligado no cano do, vamos dizer assim, o que eu tô cano do município. O que eu estou querendo dizer é que eu acho que o senhor entende que a forma que fosse, poderia o município atribuir ao contribuinte a responsabilidade de interligar o hidrômetro à sua casa e o hidrômetro à rede. Só isso que eu estou querendo dizer. Tá, eu não concordo muito. Eu entendo que tudo bem. Da rede para a rede teria que ser. Respeito sua discordância, mas a própria confusão da Funasa me faz permitir pensar isso. Uhum. Só a título de curiosidade. Não era meu assunto também, mas esse loteamento lá, o da Ponchal, que o colega vereador Zé Odair citou, da questão da liminar, ele está registrado no cartório de registro de imóvel do município? O senhor sabe me dar essa informação? Não sei. Eu acho que não, mas eu realmente não sei. Acho que não, tá? Não era meu assunto também, mas o senhor falou, e como se trata de números que não é nossa especialidade, eu vou perguntar de novo. Salvo engano, o senhor repetiu que de 2009 a 2012 todos os créditos foram cobrados. 2009 a 2012, sim. É isso? Isso. Eu até peço para algum colega vereador me corrigir, mas eu acho que nós votamos aqui o ano passado muitas prescrições para poder dar, inclusive, regularidade ao município de pendências desse período. Não. Algum colega vereador aí pode me corrigir se eu estiver enganado? Antes do senhor falar? E nós votamos a lei para dar isenção do período de 2009 a 2012. Tá, mas eu... Certo, o senhor quer falar alguma consideração? Porque, na verdade, assim, não precisa de autorização da Câmara, a partir daquela lei do Joaquim, não precisa de autorização da Câmara para reconhecer a prescrição. A prescrição ela é reconhecida pelo município através da... Mas então eu queria, para não delongar nesse assunto, que presidente, o senhor sabe relembrar esse assunto, ou alguém sabe confirmar se nós votamos essa lei ou não? Foi uma alteração na lei do Joaquim. Não é do Refis. Não, estou falando da lei da prescrição. Eu estou tentando me lembrar o que foi. Teve uma alteração, foi uma alteração na lei da prescrição. Lá era para votar o quê? Aquela pasta desse tamanho que nós ficamos estudando ali. Mas tudo bem. Só digo isso pelo seguinte. O senhor acerta novamente quando fala que no mandato passado não tomou ação. Realmente não tomou ação judicial. Tomou-se uma previdência extrajudicial junto ao cartório de protestos de títulos. Eu digo isso
porque eu gostaria que todo prefeito entendesse isso. Como abrir mão de receitas e que o Ministério Público cobrasse do município, seja ele quem for o prefeito, só para considerar até... Não, a questão do protesto, quando eu entrei, era a medida que estava sendo tomada. E eu entendo que o protesto, porque existem decisões que dizem que o protesto pode não elidir a prescrição. Então, para uma garantia maior do município, eu prefiro entrar com a ação de execução, que é o passo seguinte. E outra, a quinta, pela característica da dívida de Itanhandu, eu prefiro dessa forma, por quê? Como eu disse no começo, os devedores são mais ou menos os mesmos, que a gente já sabe quem que é, aqueles 10%, 15%. E esse é o devedor quanto mais. Então, para ele sujar o nome dele ou não sujar, não vai fazer diferença nenhuma. Então, por isso que acaba valendo a pena entrar com a Entendo ação. também porque o doutor prefere pela cobrança judicial. Isso, exato. Entendo também. E por último, dos assuntos que não era que eu tinha notado aqui, em relação à passarela, tudo que o senhor falou eu acredito e tenho como verdade. A única coisa que para mim é claro é que, em falta da autorização do Conselho para o feitio da obra inicial, é como se eu pudesse dizer, entre aspas, que está sendo feito no peito, porque faltou autorização do Conselho. E, enfim, entendo perfeitamente que o que está escrito no boletim de ocorrência de demolição e tudo que lá está escrito, multa administrativa, vai depender do Ministério Público, da Justiça. O único fato certo é que se executa uma obra sem autorização do conselho competente. Na verdade, o conselho não precisa autorizar a obra, até porque não é um conselho de engenharia. Doutor, é a intervenção na beira do rio. Exatamente. É isso. Ele precisava autorizar a retirada Está claro, está claro. E por isso que eu reafirmo, sim, quando não respeita a autorização que deveria ser tirada para a intervenção às margens do rio, vou repetir entre aspas, fez no peito. A retirada, e é minha opinião só. A retirada, ela foi feita sem autorização do CONDEM. A pergunta foi, e o posterior, a obra pode continuar? Sim, porque não existe embargo à obra, e sim em movimento. Entendo perfeitamente. Acho que eu vou entrar aqui no que eu tinha planejado. Em relação à questão do precatório, está tudo bem claro. À época do acidente, era o senhor o procurador do município? Não, foi no governo do Maurício. Eu não me recordo o ano, certo. Foi 2005, 2006. Quando o senhor entrou de procurador, o processo estava em andamento? Já. Certo. Em nenhum momento, e naturalmente, vou repetir, estou perguntando como vereador, a posição do advogado, jamais eu vou questionar, porque eu entendo. Mas o que me deixa em dúvida é porque que, em nenhum momento processual, sabendo das condições do acidente, nunca se notificou ou chamou a Lídia, a concessionária da rodovia. Porque, na verdade, no julgamento do processo, reconheceu que a culpa foi exclusiva do... Porque, na verdade, não foi autorizado pela concessionária a subir na contramão. Mas essa questão da concessionária, o senhor está dando opinião particular ou está nos autos? Está nos autos. Perfeitamente, já respondeu. O que aconteceu? Eles fecharam a estrada, era acho que um acidente, o caminhão pegou fogo, alguma coisa assim. Aí a concessionária fechou e falou, para a hora que liberar. Ao invés de parar, a turma começou a subir pela contramão. Tomaram a iniciativa de subir. Eu só faço a pergunta dessa curiosidade, nunca vi o processo, para ver se em algum momento a responsável pelo fechamento da rodovia, que é a concessionária, participou do processo. Então participou. Não participou porque teve uma decisão dizendo que... Na verdade, isso não foi nem discutido, porque não havia nenhuma ordem da concessionária dizendo que era para... Certo, mas juridicamente o senhor entende que se tinha ou não tem, que a concessionária poderia ser chamada a lide? Não, porque Perfeito. não houve em nenhum momento ordem da concessionária para subir pela contramão. Se houvesse, aí sem dúvida que a responsabilidade seria... Entendi. Entendeu? Não houve ordem deles. Foi falado da ação dos motoristas, já pelo vereador Paulo Henrique,
Motorista. Só dos enfermeiros que você falou? Enfermeiros. Então o senhor pode atualizar os dados das ações dos motoristas? Os motoristas até agora não chegou nada e que eu me lembro a gente ganhou tudo. A maioria a gente conseguiu vitória, sim. Até agora não chegou nenhuma execução e é isso. Está nesse pé. Certo. As dos motoristas que eu estou falando, salvo engano, foi processos ajuizados em 2016 ou 2017. Isso aí. Certo. Fora isso, tem alguma outra ação de algum motorista do município acerca de questão de horas trabalhadas? Não. Atual não. Que entrou agora no mandato do Evaldo, que você diz? Não. Se o senhor tem conhecimento de alguma ação de motorista que seja relacionada à carga excessiva de trabalho. Não. Nesse sentido. Não, tirando essas de 2016 e 2017. Certo. Se são essas, então o município está ganhando? Está ganhando? Isso. Não, ganhamos. O município ganhou. Elas já acabaram? Isso. Eu não lembro se ainda está com recurso, Beleza. você tem que olhar, mas eu acho que ainda tem recurso ainda. Beleza. Da dívida ativa, voltando, né, porque eu acabei atropelando aqui, mas da dívida ativa, então, neste mandato 2017, 18, 19, o trabalho tem sido feito todo final de ano. Isso. Parabéns. Inclusive, desse ano está comigo lá para entrar, mas como é relativo a 2019, então está tranquilo. Também complementando a questão do Natal com arte do Carnaval, primeira pergunta, o senhor tem notícia que a conta pode ter aumentado já, que já apareceram novos credores? Não, o que tinha, perfeito. Que até hoje perfeito. apareceu é a mesma conta. No padrão que eu tenho entendido, que a administração, o senhor como procurador, tem tomado nos processos de fazer acordo. Sim. Em relação a esses devedores, existe a possibilidade de fazer um termo de ajustamento de conduta com eles? Não. Termo de ajustamento de conduta, quem faz é um órgão público, no caso o Ministério Público, que faz com o município. Nós podemos pedir para que eles entrem, verificar se a ação está correta e aí poder fazer um acordo com eles nos autos, aí não tem problema. Inclusive tem uma ação que já ingressou. Isso são meros detalhes jurídicos, digamos assim, mas a minha principal pergunta em relação a esse assunto... Deixa eu só completar. Tem uma ação que já entrou, que é dos violeiros de São Lourenço. Mas tá para o município ser citado ainda, então... O que eu pergunto é o seguinte, naquele relatório que foi enviado à Câmara, existe por parte da Procuradoria do município dúvida em relação à despesa? Não. O que foi apresentado... É reconhecido aquela despesa pelo município? Me parece que sim. Parece que ali não tem nada de que serviço que não foi realizado. O senhor falou que existe o caminho para buscar os responsáveis, perfeitamente, mas se isso aconteceu, o senhor entende que é improbidade administrativa do prefeito? Não necessariamente. Isso vai ser objeto dessa investigação, porque essa futura investigação é que vai buscar as responsabilidades. Então, acho que é muito prematuro. Eu só estou perguntando isso porque se o município reconhece que as despesas foram feitas, e as despesas não podem ser feitas sem empenho prévio, a lei seca enquadra nos crimes de improbidade. Mas elas podem ser feitas por um funcionário que tenha poder de mando sem autorização do prefeito. Todos sob sua responsabilidade, se o município reconhece a dívida, né? Porque a minha dúvida era se o município reconhece a dívida ou não. O reconhecer a dívida é assim, prestou um serviço para o município, prestou. A partir do momento que prestou um serviço para o município tem que pagar. E depois verificar por que esse serviço foi realizado e não foi pago. Não foi pago porque foi feito sem empenho prévio. Quem foi o culpado pelo não... É aí que talvez possamos divergir, porque no meu entendimento não se gasta antes de empenhar e ter autorização para o gasto. Empenho prévio, exatamente. Isso. O empenho é prévio exatamente por isso. Que não aconteceu. Sim, exato. Perfeito. Voltando na passarela, inclusive a multa também, que é administrativa, transcrita no boletim de ocorrência, que eu juntei na ata,
O senhor vai recorrer dela também? Sim, já está recorrido. Certo. Inclusive, aquilo que eu disse da possibilidade dessa multa deixar de existir e ser substituída por uma plantar árvore, alguma coisa assim, isso é bem possível e provável. Das empresas que atualmente estão prestando serviços ao município, contratadas, terceirizadas de obras, e o senhor já falou da Funasa. Alguma outra tem questão judicial que a obra esteja parada ou aguardando decisão judicial? Deixa eu dar uma pensada aqui, mas não. Que eu me lembre. Vou a título de exemplo, uma que me passou aqui na cabeça agora. Por exemplo, algum posto de saúde? Não me recordo. Sinceramente, não me recordo. Acredito que não, mas não me recordo. Não me recordo. Eu sei que tem uma questão do posto de saúde que estava com problema de projeto, mas eu acho que já foi solucionado. Eu acho que a questão de obra, empresa licitada e tal, não me lembro de nada, não. O senhor tem alguma atualização que o senhor possa fazer para nós em relação à CPI que transcorreu nessa casa acerca do caso Creche? Caso Creche, tem uma ação civil pública que está sendo movida contra o Evaldo, a empresa e o Ricardo e o engenheiro. E essa ação corre em Pouso Alegre. As defesas... Ah, não, mentira. As defesas não. A defesa do Evaldo foi apresentada, a do Ricardo, e a empresa não foi localizada. Até a gente foi intimado agora há pouco tempo para pagar uma guia, porque eles vão tentar, através de oficial de justiça, que parece que a empresa sumiu. Então, eles vão tentar, através do oficial de justiça, fazer a citação para abrir o prazo para a defesa. Só a título de lembrança processual, que eu sempre vou arguir o doutor, qual a administração que contratou essa empresa que sumiu? O período dela, e se o senhor era advogado? Obra da creche. Em relação ao processo da creche que transcorre judicialmente. Se ele tem lembrança de quando começou o processo judicial, Judicial, quem contratou a empresa e em que tempo? O processo judicial foi depois da paralisação da obra. A contratação, talvez a pessoa mais indicada para nos ajudar seja o vereador Zé Aldair. Mas eu acho que foi no final do governo do Maurício que fez a licitação e o Evaldo autorizou a obra. Eu acho, é que tem 12 anos isso, mas eu acho que foi isso. Foi no final do governo todos esses administradores, gestores municipais estão no polo ativo da ação? O senhor lembra? O senhor sabe me dizer? Não, o polo ativo é o município. Isso? O polo ativo era o município, era o município. Hoje não mais. Por quê? Porque como o Evaldo está no polo passivo, e ele é o atual prefeito, não tem lógica que o município, né, que ele continue tocando. Então, o polo ativo da ação hoje é o Ministério Público Federal. Ah, certo. Entendeu? Então, o polo ativo hoje, ele começou com o município e trocou para o Ministério Público Federal por isso. Foi, até porque, durante o governo do Evaldo, foi construindo, fazendo. Aí, mais para o final do governo, que teve aquela paralisação, que eles não entregaram Conceição, não entregaram aqui, aí paralisou isso. Aí nós fizemos o distrato com a empresa, e é isso mesmo, no final, bem no final do governo do Evaldo. Então, a ação provavelmente é isso mesmo, deve ser 2013 o ingresso da ação. Ô, Gustavo, só para reafirmar, voltando um pouquinho, em relação... Perdão, lembrei, não é não. É no final do governo do Joaquim. 2016, é de 2016. Ação de 2016. A ação judicial de 2016. Agora me lembrei. É isso. E o contrato com a empresa de quando, então? Então, eu acho que o contrato foi assinado no governo do Maurício, final do governo do Maurício, e quem autorizou a obra foi o governo do Evaldo. Aí, naquela transição ali entre um e outro. Em que pé que está esse processo? É isso, tá aguardando citar a empresa que está sumida e para poder apresentar a contestação. Só, eu não sei se eu já reafirmei, só para ficar bem entendido.
Em relação ao Carnaval com Arte e ao o Natal com Arte e ao Carnaval, o município reconhece as despesas que lá foram informadas à Câmara, que nós temos aqui. Não é que reconhece, o município verificou que existem despesas, e essas despesas têm que ser cobradas judicialmente, ou o reconhecimento vai ser na justiça. Um exemplo, vamos dizer que em hipótese, né? Os violeiros estão cobrando 10 mil, mas a despesa, na verdade, é 6. Não, o meu questionamento é assim, é nesse sentido, ó. O município não tem dúvida que os violeiros vieram, por exemplo. Sim. É isso que eu estou perguntando. Sim, entendi. Certo? Então, não é a despesa, é a prestação de serviço. Toda despesa, porque tem de prestação de serviço, mas tem de bens, salvo engano. Mas porque o município reconheceu a prestação de serviço. Aquele serviço. Isso que eu quero saber. Isso. Naquela resposta que tem aqui, que inclusive tem parecer do senhor, aquelas questões que estão lá, o município em nenhum momento contestou, achou que aquilo não tinha sido prestado. Não foi prestado. Perfeito. Beleza, obrigado. Chegamos lá, entendemos. Está acabando, Gustavo. Ô, Gustavo, eu indiquei aqui, em 2017, ao prefeito, e ele me atendeu. Esses 2 pedidos que ele me atendeu, eu me dou por satisfeito com a gestão dele de ter me atendido, que foi a retirada da taxa de expediente e a taxa de conservação de logradouros públicos. Uma saiu em 2018, a outra em 2019. E a causa tributária, e relembrando o fim da faculdade, minhas provas de OAB de escritas sempre foram feitas de direito tributário. Tomei 2 pau e passei na 3ª prova da OAB. A causa tributária é uma que eu me interesso, especialmente pelo grande feito que eu acho que tem ao bolso do contribuinte a retirada das 2 taxas, o novo Código Tributário que nós votamos, enfim, é uma causa que, enquanto eu puder me interessar por ela até dia 31 de dezembro, aqui eu vou estar firme. Mas o que eu pergunto para o senhor é o seguinte: eu tenho um parecer aqui e eu respeito todas as opiniões de advogado, eu não posso, contrapor opiniões que, com certeza, são baseadas em teses jurídicas, e nós sabemos que existem várias, no campo do direito, que nos cabe concordar ou não, mas respeito todas. Eu tenho um parecer aqui, em relação à taxa de saneamento, do IBAN, que concorda com a minha opinião, que aumento de taxa em impostos devem ser votados pela Câmara. E por que eu digo isso? Em relação à taxa de saneamento, 4,5% é reajuste. Concordo plenamente que o reajuste possa ser dado a qualquer espécie tributária sem votação da Câmara. Posso ter esse entendimento, apesar de que ele não é unanimidade também. Mas, em relação à taxa de saneamento, além do reajuste, teve um aumento de 5,5%. Então, é nessa esfera teórica só que eu gostaria de ouvir a opinião do senhor em relação ao aumento de qualquer tributo por decreto, como foi feito. Em relação a isso, eu até prefiro não me manifestar por uma razão. Pode ser que isso venha para que eu dê parecer jurídico. Isso pode ter uma contestação lá dentro. Já respondeu. Vou pedir o parecer jurídico de Vossa Excelência a respeito do assunto. Mas eu queria colocar, foi até bom tocar nessa questão tributária, porque eu acho muito importante colocar que no ano passado nós fomos convocados pelo Tribunal de Contas. Na verdade, a situação foi a seguinte: o Tribunal de Contas veio ao município, passou aqui 10 dias fazendo um escrutínio em toda a questão tributária do município. E realmente a gente estava bem atrasado nessa situação tributária aqui. E depois eles nos convocaram, fui eu, o prefeito Evaldo e a Maria Aparecida a Belo Horizonte, com uma série de situações para que nós pudéssemos resolver do município na questão tributária. E nós assinamos um TAG, o termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas, e que nós temos prazos para cumprir desse TAG, e que, graças a Deus, nós temos cumprido, como envio do Código Tributário para cá, para ser aprovado, da planta de valores, e dizer que isso é uma questão que independe de nós.
ela não partiu do município, ela partiu do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas veio até nós e disse, ó, vocês estão agindo errado, vocês precisam agir certo. E eu vou dar um prazo para vocês agirem certo. E todas essas atitudes, elas têm impacto. Como, por exemplo, a questão da planta de valores. Né? Vai haver um acréscimo? Vai. Mas hoje a planta de valores de Itanhandu está desatualizada. Não há como negar que a planta de valores de Itanhandu está desatualizada. Você pega uma casa num bairro periférico, ela paga mais do que uma casa num bairro central de IPTU. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser alterado. Então, assim, o município está fazendo a parte dele. Como? Enviar os projetos. Agora, cabe à Câmara Municipal analisar, aprovar ou rejeitar. Todos com as suas responsabilidades. Né? O Tribunal de Contas pode vir em cima do município, em cima da Câmara? Pode, porque o que a gente precisa ter em mente é a questão tributária do município de Itanhandu, ela estava realmente defasada. E nós estamos tentando corrigir. É uma correção dolorosa? É uma correção dolorosa. Concordo que é uma correção dolorosa, porque mexe no bolso. Só que ela precisa ser feita sob pena de responsabilidade de todo mundo e sob pena de prejuízo ao município. Que quem está deixando de arrecadar é o município de Itanhandu, né? E prestar melhor serviço. O que me parece que o Tribunal de Contas quer com isso? O Tribunal de Contas quer que o município se torne autossustentável, para não ficar dependendo de verba dos outros. Né? Vamos receber o dinheiro que a gente tem que receber e vamos tocar o município com o que a gente tem aqui. E isso, hoje, é uma obrigatoriedade e não é com o município de Itanhandu. É com todos os 853 municípios do estado de Minas Gerais. Tá, todo mundo tem que se adequar. Vocês não têm ideia como é que foi a loucura, e eles nos contaram lá no Tribunal de Contas. Tivemos uma reunião de 4 horas lá dentro. A questão do município de Belo Horizonte. Vocês não têm ideia a briga, a luta que foi lá dentro, e Belo Horizonte se adequou. Então a gente vai ter que se adequar. Uma hora ou outra a gente vai ter que se adequar, não tem o que fazer. Então eu acho que é uma questão que a gente precisa discutir com calma, sob pena dessa responsabilização do Tribunal de Contas vier e disser para a gente assim, ó, vocês estão errados, vocês precisam mudar. Se vocês não mudarem, nós vamos começar a penalizar o município. E penalizar como? Você começa a poder não receber verba mais e tal. Tem toda essa situação que a gente precisa, e aí eu peço que vocês, vereadores, que têm esse poder na mão, que analisem isso com carinho, pensando principalmente na questão da legislação, da atualização da legislação que se faz necessário. Tá? Então, até agradeço ter tocado nessa questão tributária, que era um outro assunto que eu gostaria de falar também, que é em relação a isso. Obrigado, Rubim. Eu vou terminar em relação a essa questão tributária dizendo o seguinte: eu, vereador Jefferson Rubens e vereador Paulo Henrique, segundo as mesmas pessoas que trataram com o executivo lá acerca do termo de ajustamento de gestão lá no Tribunal de Contas, nos receberam lá. E daquela visita, o melhor para mim, no sentimento de fazer o papel do vereador, foi escutar, em novembro, que nós éramos os primeiros vereadores a ir no tribunal para saber do assunto. Parabéns. Então, tudo que o senhor falou aí, nós tomamos conhecimento, eu estudei bastante e tenho o sentimento do seguinte, que é o que o senhor falou aí, o município está muito atrasado e precisa de um recadastramento geral. Sim. Mas, só a título de informação que o governo nos passou, que, por exemplo, o IPTU, existe a possibilidade de 30% do município não estar cadastrado. Então, não está pagando. Existe a possibilidade do ISS 70%. Não, vou falar de todos os tributos. Não, sim, eu digo do georreferenciamento, que ele tem que ser feito por causa disso. A casa tem 100 metros, está pagando 100 metros, tem 400, né? E eu ia dizer tudo isso para dizer que o principal para mim é o recadastramento antes de qualquer outro aumento que se possa... Na verdade, hoje, a gente tem um projeto que deve ser feito com uma universidade, até a gente conseguiu bem mais barato, que é a questão do drone. Porque o drone, ele não deixa mentir. O drone, você chega na casa, não, minha casa tem 100 metros quadrados só. Tem 400. Como é que você sabe? Aí você mostra a foto do drone, falando, aqui, ó como é que eu sei aqui, ó. Além do Tribunal de Contas, por acaso, o dia que o prefeito Evaldo foi em Itajubá tomar conhecimento deste projeto, dessa ação, eu encontrei com eles por lá de carro, mas além disso, fui em Itamonte ver como é que funciona. Então, o que o senhor está falando aí também, eu sei muito bem como é que funciona, motivo pelo qual eu continuo batendo na tecla que o recadastramento é fundamental para chegarmos ao
finalmente, do ponto de vista da justiça. Porque não pode 30% do município não pagar e ter os mesmos serviços. Certo? Então é uma questão de opinião só Mas me veio aqui da sugestão que o senhor deu de pedir eventualmente o parecer por escrito, me veio aqui uma pergunta que eu estou para fazer há muito tempo e é a última. Todos os projetos que vêm para casa, o senhor toma conhecimento? Sim, todos passam por mim. Na verdade, alguns... O senhor já me esclareceu uma vez, mas o senhor não tem a obrigatoriedade de dar parecer, né? Não. Foi isso que o senhor me esclareceu, né? Cá, não, Lembrei. Mas eles passam, hoje mais ainda, porque eu assino, né? Hoje pode perceber que de um tempo para cá, até a Maria Aparecida, secretária de administração, pediu, você pode assinar junto com a gente? Eu falei, claro, não tem problema nenhum. Perfeitamente. Aí pode olhar que os projetos atuais... Lembra que nós tínhamos conversado isso acerca que eu entendia que os projetos do prefeito podiam vir com um parecer da Procuradoria Municipal? Se o vereador me permite, só teria uma última colocação que eu gostaria de fazer, que eu acho que é importante, que é a questão da reforma administrativa. Até o vereador falou, assessor jurídico, agora é procurador. Essa alteração ela foi feita e eu acho que ela foi... eu briguei muito por isso, e aí eu vou chamar a responsabilidade para mim. Eu briguei muito por isso pelo seguinte, nós estamos com um volume hoje na Procuradoria que é impossível. Era a minha última pergunta, então, para o senhor explicar a estrutura que o senhor tem e a estrutura que se pretende. É impossível, é impossível. Tá? Hoje, como eu disse, só de execução fiscal são uns 500 processos. Então, assim, intimação todo dia. Vai olhar na minha mesa. Ontem eu peguei. Meu carro, ontem estava aparecendo carrinho de mão de supermercado de processo. Então, assim, é impossível do jeito que funciona hoje. Qual a estrutura que eu tenho hoje? Um laptop, uma mesa e uma estagiária. E é isso. E mais nada. E a estagiária entrou agora, tá crua, nós estamos treinando ela. Certo? O estagiário meu terminou a faculdade, teve que sair, entrou a Isabelle agora, que está comigo lá. Então foi uma briga minha com eles. Vai gerar mais custo. Eu falei, gente, não vai gerar custo. Estagiário que o senhor fala é de direito. Isso, exatamente. Eu falei, não vai gerar custo, não. Isso vai gerar muito benefício para o município. Porque o município precisa ter uma estrutura jurídica mais bem montada para dar conta do serviço. Eu tento me virar, a estagiária nos ajuda demais, mas mesmo assim, por quê? São os pareceres internos todos os dias. Eu tenho 3, 4 pareceres para fazer. São os processos que são 500 de execução fiscal, fora a ação civil pública, fora o precatório, fora as outras ações que a gente tem. Então, assim, o volume é muito grande. Então, é humanamente impossível. Então, o que eu pedi e, graças a Deus, eu consegui? A estrutura era a seguinte, anteriormente à aprovação do projeto. Eu era um assessor jurídico comissionado, ligado diretamente ao gabinete do prefeito, com um estagiário. Hoje, a situação eu sou um procurador do município, equivalente ao secretário municipal. Tá? Então, a procuradoria ela é equivalente a uma secretaria municipal, com orçamento, com esse tipo de coisa toda. Mas continuo procurador sendo um cargo de nomeação. E aí, podem me perguntar, mas por que não um concurso? Aí é um entendimento meu, particular, de que em cidades menores, o procurador tem que ser ligado ao prefeito, porque são questões muito políticas e muito, muito próximas da realidade. Então, eu entendo que, para uma cidade do tamanho de Itanhandu, o interessante é que tenha uma Procuradoria-Geral do município e que o procurador seja de nomeação do prefeito, como os secretários são, mais um secretário. Mas isso não exclui a possibilidade de ter outros advogados trabalhando para o município. Aí a estrutura da Procuradoria atual é a seguinte, tem o procurador e nós vamos agora no concurso público contratar um advogado. E esse advogado vai ser um advogado efetivo do município. Tá? E aí sim a gente vai conseguir desafiar. Foi uma luta de alguns vereadores com a secretária de administração quando estávamos tratando dos cargos do concurso também, sinal que a gente concorda em bastante coisa. O problema foi assim, a questão lá é a questão financeira, né? Então a gente precisava ter uma reserva. E graças a Deus a gente conseguiu ter, porque isso vai nos ajudar demais. Esse advogado lá dentro, primeiro que ele vai ter um contato direto com a estagiária, ele vai continuar sendo subordinado ao procurador. As linhas mestras, quem vai dar é o procurador. Mas esse advogado, ele também vai ter acompanhamento do processo. Então ele vai receber intimação, coisa simples, que amanhã cedo, por exemplo, eu vou falar em 30 processos, tá? Que eu vou falar em meia hora, que é coisinha simples. Esse advogado vai poder fazer
para me liberar para um parecer maior, para me liberar para um contato com o juiz, para uma reunião. Então, é uma divisão de tarefas que eu acho que vai ser muito interessante e que vai ajudar muito o município. Até nessa questão mesmo das execuções fiscais, você poder cobrar com mais efetividade, o município arrecadar mais. Então, eu acho que foi realmente uma vitória muito grande. Eu estou muito satisfeito com isso que aconteceu e torço para a gente ter uma pessoa boa que vai passar nesse concurso para nos ajudar lá. Doutor Gustavo, muito obrigado pelos esclarecimentos, porque o que eu prezo dessa reunião, na verdade, é quando as pessoas vêm aqui e dão as respostas. Eu não fiquei sem nenhuma resposta que eu pedi aqui hoje. E por várias vezes tem secretário aqui que fala que vai mandar a resposta depois, então parabéns por trazer todas as dúvidas que eu tinha e me esclarecer. E eu gostaria que fosse assim sempre. Muito obrigado, viu? Paulinho, rapidamente.